Amados, nós queremos conversar um pouco nesta manhã. Minha mensagem aqui, eu coloquei como um título, Venha o Teu Reino. E espero que até o final da palavra você possa entender por que eu dei este título. Aliás, há uma oração nas Escrituras, no Novo Testamento, muito conhecida, não apenas dos cristãos evangélicos, mas de todos os cristãos, de outros segmentos, que é a oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Eu te pergunto, quantos cristãos no mundo fazem todo dia, toda semana, esta oração? Fazem tanto que isso virou uma reza, ficou uma coisa decorada. Em qualquer situação, de culto, de missas, de celebrações, de enterros, enfim, esta oração é feita, ou esta palavra é proferida como oração. Jesus disse, ensinando os seus discípulos a orar: peçam para que venha o teu reino. Venha o reino de Deus. Peçam ao Pai para que Ele envie o seu reino e a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Então, isso faz parte da oração ou daquilo que o cristão deve pedir, deve buscar diante de Deus. Mas eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, como podemos entender isso. Antes de entrar plenamente nesse assunto, eu quero fazer uma introdução aqui. Nós estamos vivendo um trecho, um tempo muito difícil. Como a Bíblia diz, haverão dias maus, E esses têm sido dias maus para toda a sociedade, não apenas para um segmento ou outro. Em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, falando do nosso corpo físico, O interior, contudo, se renova de dia em dia, ou seja, é a nossa alma ou o nosso espírito. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Portanto, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Quero chamar a sua atenção aqui para esse texto, para um aspecto, tem vários, mas eu só quero destacar um aspecto. O apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos que nesta questão de sofrimento, de angústia, de lutas que afetam bem o nosso corpo, nossa vida exterior, nós também devemos buscar em Deus a consolação, por um lado, as forças, mas também renovar o nosso interior, nossa alma ou o nosso espírito. E aqui ele diz que a gente não pode apenas atentar, olhar, prestar atenção para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são coisas do nível natural, de quem está submetido ao tempo e ao espaço. Nós estamos vivendo dentro do tempo cronológico. Mas há aquelas coisas que pertencem à dimensão eterna, fora do tempo cronológico. Eu quero falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas quero que você vá guardando essas colocações. Então, nós somos muito influenciados, quem vive aqui na Terra, evidentemente, pelas coisas temporais, Mas eu quero lembrar também que em Daniel capítulo 2, diz que Deus
é aquele que muda tempos e estações. Remove reis, estabelece reis. Dá sabedoria ao sábio, entendimento ao entendido, porque a ele pertence a sabedoria e o poder. Então, apesar das dificuldades e de estarmos enfrentando coisas que nós não temos o controle completo, de tal modo que pudéssemos mudar determinados contextos, determinadas situações, apesar disso, o nosso Deus é um Deus que muda tempos e estações, que tem o controle, não só apenas o domínio das coisas eternas, né, atemporais, mas também das coisas temporais, das coisas de ordem natural. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 28, já usamos esse texto aqui não faz muito tempo, diz que nós recebemos um reino inabalável. Por isso devemos reter, guardar a graça de Deus, para que através da graça poder servir a Deus de modo agradável, de modo satisfatório. Então, o reino a que nós fomos chamados, o reino que nós abraçamos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós somos perdoados e reconciliados com Deus, e recebemos o Espírito Santo em nossos corações, esse reino, a Bíblia diz que é inabalável. Ele não pode ser abalado nem pelas coisas naturais do tempo, nem pelas coisas eternas. Glória a Deus. Vamos colocar aqui de maneira breve, para relembrar algumas coisas que nós estamos vivendo nesses dias. Nós entramos no segundo ano de uma pandemia sanitária, de uma crise sanitária, por causa da Covid-19. Antes dessa crise sanitária, no Brasil, como em outras nações, haviam outras crises, né, de várias formas, mais fortes, menos fortes, mas enfim, algumas administráveis, outras mais difíceis, mas havia crises. O mundo não era paz, alegria e bem-estar para todo mundo, prosperidade, não era assim, e continua não sendo. Então, a crise sanitária da pandemia, ela não trouxe apenas a enfermidade para aqueles que são infectados, ou até a morte, né, para muitos. Em números, diz que é menos de 5% do número de infectados. Mas quando você olha o número de mortos, você acha que é muito alto, né? Muito grande. É um absurdo. Pois bem, esta crise sanitária tem o poder de balançar, de perturbar, de dar instabilidade e criar crises políticas, crises econômicas, crises sociais no relacionamento das pessoas, na vivência do ser humano em sociedade, crises morais e crises espirituais. Nós não temos tempo aqui agora para trabalhar isso em detalhe. Que o Senhor nos dê graça para fazer isso em outro momento, se assim Ele permitir. Mas isso é um fato, mesmo que a gente não destrincha isso, é um fato que está diante dos nossos olhos. Então, é pesaroso a crise sanitária? Muito pesaroso. Muito pesarosa essa crise. Mas, para piorar, no Brasil, nós temos consequências que têm trazido crises políticas, embates políticos entre os agentes políticos, não é, da sociedade. Temos crise econômica, porque o país está se endividando cada vez mais e o povo está empobrecendo cada vez mais. E não há recursos para todos. Não é? Crise social, tem havido insatisfações, insegurança de toda sorte, né? Conflitos, fora de casa, dentro de casa. E assim o campo moral e espiritual, que fala dos princípios
da forma como as pessoas se relacionam, né? Ou seja, o espaço para a solidariedade, o espaço para a verdade, o espaço para o bem, para a honestidade, para o direito, e assim para a justiça, para a paz, para o perdão, para a misericórdia, para a compaixão, e assim por diante. Isso está sendo provado, está vindo à luz e mostrando aonde há e aonde não há, e aonde o direito e a verdade estão sendo distorcidas em favor da iniquidade, da corrupção e assim por diante. Pois bem, essas são as crises que nós temos, né? Que o Covid-19, essa crise sanitária trouxe por tabela, né? E isso criou e tem criado um ambiente que é próprio de ambiente de crise. Ambiente de crise é um ambiente muito difícil, porque se há crise, nós temos dificuldades de gerenciar, de dominar, de controlar, de resolver. Deixa eu listar alguns pontos que fazem parte desta crise, deste ambiente de crise. Por exemplo, tem se instalado um nível elevado de ansiedade, de medo, de angústia, de desesperança. Também nós temos visto muito mais injustiça, desigualdade, egoísmo, arbítrio, autoritarismo, mentiras, enganos, hipocrisias, manipulação, corrupção, jogos de poder e uma insegurança generalizada. Esse é o ambiente em que nós estamos vivendo hoje no Brasil, para não falar das outras nações. A minha lista não é completa, pois aqui aquilo que eu julgo ser mais importante. Isto me remete para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo faz uma afirmação a respeito dos últimos dias, do tempo dos fins. E ele, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a descrever como serão esses tempos difíceis. Pois os homens aqui entenda-se genérico, né? Homens, mulheres, de modo geral. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também destes. Isso é um retrato feito há cerca de 2000 anos atrás sobre o fim dos tempos, os dias difíceis. E se você olhar com carinho, você vai ver que é um retrato atual da sociedade, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? E nós poderíamos talvez acrescentar outras palavras aqui, outros adjetivos, de qualquer maneira. Mas, enfim, isto que eu estou colocando para você faz parte da realidade que todos nós estamos enxergando ou interpretando, né? Pelos fatos que vemos dia a dia, por aquilo que ouvimos. Então, são coisas que estão no nível temporal, no nível natural das coisas. Isso está de fato, não é uma invenção, não é uma ilusão. E nenhum de nós vive numa bolha, nós vivemos neste mundo, ainda que Jesus tenha nos tirado do mundo para não pertencer ao mundo,
mas pertencer ao reino de Deus. Mas nós estamos no mundo. Então, de alguma maneira, ficamos sujeitos à influência destas coisas. Não tem como escapar. Especialmente no caso de uma crise mundial, né? Então, cristãos e não cristãos ficam sujeitos. E cada um deve ter o bom senso e a prudência que melhor lhe convém para lidar com estas coisas. Mas eu quero colocar para você uma outra realidade. Eu descrevi uma realidade que estamos vivendo no nível temporal do tempo. Quero colocar uma realidade que pode ser vivida no tempo, mas que vem do eterno, vem do nível espiritual. Portanto, vem do reino de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 a 18, há uma descrição aqui do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, do verso 13 a 18. Vamos ver o que diz aqui. Paulo diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo só, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua própria carne a lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com eles a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, aos gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Pois por ele, por meio de Jesus, ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus. Esse texto descreve a obra de Jesus. Jesus veio, ele não veio para trazer paz, como ele diz em outro lugar, nos evangelhos, mas ele veio para chamar as pessoas ao reino de Deus, sair da perdição em que estavam, sair de uma vida de injustiça, de pecado, de perversidade, aceitar o amor de Deus que traz o perdão e opera a reconciliação com Deus Pai. Então, aqueles que aceitam a palavra, recebem Jesus e o reconhecem como Salvador e Senhor, são perdoados, são libertados, recebem o Espírito. Não importa se são judeus ou se são gentios, não importa de que país vem, não importa de que classe social ou de que cor tenha a sua pele, todos são iguais perante o Senhor. Então, todos fazem parte do mesmo reino, ou da mesma família, todos têm o mesmo Pai, e todos recebem do mesmo Espírito. E o que significa receber do mesmo Espírito? Ser guiado por Deus, ser guiado pelo Espírito de Cristo, ser guiado pelo único pastor, Jesus, receber a vida que vem de Deus por meio do Espírito. Aleluia! Então, essa é a obra de Jesus. E ele fez a paz. Havia inimizade entre judeus e gentios, não é? Eles não podiam conviver juntos. Jesus quebrou isso através do seu sacrifício e criou uma paz, porque ele cumpriu a justiça de Deus. E ao cumprir a justiça de Deus, ele disponibiliza a paz que vem de Deus, a paz da reconciliação, a paz que vem do amor, a paz que é gerada de uma justiça que satisfaz a lei de Deus e põe fim a todos os conflitos,
separações, segregações, discriminações humanas, né? E a distância que havia entre o ser humano e Deus, por causa do pecado. Então, esta é a descrição que nós podíamos dizer, aqui o reino chegou. Quem entende esse processo, quem entende a missão de Jesus e abraça essa missão, aceita a missão de Jesus, entra no reino. Então, esta descrição mostra que o reino de Deus chegou à terra. E ele chegou para trazer paz, para trazer vida, para perdoar os pecados, para anular e remover a injustiça e a impureza que dominava o coração de cada ser humano. Essa é a marca do reino de Deus. Em outro texto, em Romanos, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Exatamente o que está escrito aqui, com outras palavras, né? Mas isso não é tudo. Do versículo 19 ao 22 do mesmo capítulo, Paulo continua dizendo assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício é ajustado e cresce para templo santo do Senhor. Nele também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Esse é o outro aspecto do reino. O reino não trouxe apenas salvação, não trouxe apenas um novo senhorio, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não trouxe apenas justiça e paz, mas ele congrega, ele reúne todos os salvos, todos aqueles que aceitam a justiça de Deus, o amor de Deus, congrega em um corpo, em uma família, a família de Deus, como ele diz aqui, no verso 19, família de Deus. Mas não apenas congrega na família, vai mais além. Através do Espírito Santo, todos nós e cada um é trabalhado, é moldado, é edificado para se tornar parte do templo do Senhor. Parte do edifício, ele chama de edifício aqui, né? O edifício que Deus está construindo, bem ajustado, cresce para se tornar um templo santo. Então o corpo de Cristo, ou os congregados do Senhor, a comunidade de Jesus, a igreja, é tudo a mesma coisa. A igreja de Cristo como corpo, né? Está sendo edificada, está sendo trabalhada para se tornar plenamente, ela já é, mas para chegar a uma plenitude, o templo dedicado ao Senhor, para que ali a vida de Deus seja manifestada numa contínua e eterna adoração ao Senhor, num contínuo e eterno serviço a Deus, como era o propósito de Deus desde o princípio da criação, não é? Então ele diz que tanto os judeus como os gentios são juntamente edificados para a morada de Deus. Então não é um templo em que Deus visita de vez em quando, é um templo, é um lugar onde Deus vai habitar. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Este não é feito por mãos humanas. Este templo, este corpo vivo de Cristo, é feito pela vontade de Deus através do Espírito Santo. É Ele que o reúne, Ele que congrega, Ele que une a todos para estar debaixo do mesmo senhorio, da mesma autoridade, do mesmo sumo pastor. Aleluia. Então, aqui você vê que, além do reino chegar, nós também somos chamados, ou somos destinados a nos tornar templo santo do Senhor.
Eu sei que você já ouviu sobre isso. Não é um assunto desconhecido. Mas eu estou chamando a sua atenção, trazendo à sua memória esses textos, porque isso são passos da obra de Deus. E nós estamos exatamente nesse tempo. Nós estamos nesse curso. Se nós não saímos aqui da terra ainda, se nós não fomos recolhidos aos céus, é porque Deus ainda tem trabalho conosco, em nós e através de nós. Deus tem obra através do Espírito Santo para nos edificar, para nos ajustar dentro deste corpo, ou dentro desse templo, ou dentro desta família. É a mesma coisa, não é? Agora, eu queria ler para você um outro texto, bem conhecido, que vai mostrar como essa vivência de corpo, né, de família, como é que esse povo congregado, como os cristãos, segundo a vontade de Deus, devem viver nesse corpo. Qual é o contexto, né, e o que eles devem fazer no dia a dia para permitir que o Espírito Santo edifique as suas vidas, permitir que eles sejam ajustados, limpos, purificados, podados, né? Como vamos falar assim, como uma pedra, né, que está sendo lapidada, trabalhada direitinha para ser colocada numa construção. Antigamente as construções eram feitas de pedras, né? Hoje nós temos tijolos ou blocos de cimento, né? Mesma coisa. Como podemos trabalhar isso? Só que hoje você tem forma, você coloca lá o material, a forma, deixa na medida certa, com a textura certa, sai pronto, né? Mas antigamente não era assim. Você pegava as pedras e tinha que trabalhar, né? Lapidar, deixar com o formato, tamanho, né? Textura certa, para poder ficar no lugar corretamente. Então, isso que Deus está fazendo conosco, através do Espírito Santo. E qual é esse ambiente? Qual é o meio que nós podemos enxergar e como funciona esse meio para que esta obra de ajuste e de edificação seja realizada? Porque se isso não acontecer, nós vamos ficar mal ajustados, mal colocados neste edifício que ele cita aqui. E isso não pode ser tolerado por aquele que é chamado, por Deus, né, que é chamado de o arquiteto e construtor do templo ou da igreja. E Jesus mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Então, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como ele deve tratar a todos nós e a cada um de nós, individualmente, né? Então, eu quero ler aqui um texto de Atos, do capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu sei que é um texto bem conhecido, mas ele vai nos ajudar nesta hora a compreender algumas coisas que, neste momento, são extremamente importantes. Atos, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 40. Pedro está pregando lá para muitos judeus e outros, talvez gentios ali, eu não sei se havia também, mas ele está pregando e no término da sua palavra, sua pregação, há um comentário aqui, né, de Lucas, que escreveu o livro de Atos, e ele diz no versículo 40, com muitas outras palavras, dava testemunho, Pedro dava testemunho, e os exortava, os encorajava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Quem é a geração perversa? Aquela que vive, que se afunda e que tem prazer na injustiça, no pecado. Hoje, nos fins dos tempos, como eu li em 2 Timóteo, você já sabe o que é uma geração perversa. Está lá o perfil, né? Então, salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados.
Bom grado significa de coração aberto. Reconheceram que são pecadores, que estão em falta, que ofenderam com a sua vida, com as suas palavras, seus atos, ao Deus Criador. Que estão no mato sem cachorro, vou usar um português bem coloquial, bem comum, né? Estão perdidos. E Deus é que está oferecendo o seu amor, a sua reconciliação. Deus está estendendo a mão, vem para cá, filho, você está perdido, eu te amo. Então, aqueles que aceitaram essa palavra e entenderam que este apelo foi feito por Jesus e por causa da obra de Jesus, do seu grande amor que foi até a cruz, mas foi ressuscitado, agora nós temos um que pode nos chamar e nos acolher e nos tirar das trevas para a luz, do pecado para a justiça, da morte para a vida, da impureza para a pureza, da escravidão para a liberdade. É tudo isso que Jesus veio fazer. Então, aqueles que aceitaram a sua palavra foram batizados para confirmação da sua fé, né? Da sua entrega. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram, acrescentaram. Os agregados depois passam a congregar, a estarem juntos. Glória a Deus. E aí vem a descrição. E aqueles que foram agregados, né, foram acrescentados, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça ou na simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Iam sendo salvos. Acrescentava o Senhor. Deixa eu destacar para você algumas coisas aqui, porque esse texto está mostrando, ele é uma expressão da vida do reino de Deus no corpo, na família de Jesus, na comunidade de Jesus. Isso é uma expressão da vida. Eu falei no início que Jesus ensinou seus discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pois é, esta descrição que eu fiz aqui de livro de Atos é uma descrição. Eles já estavam no reino e agora estavam aprendendo a fazer a vontade de Deus, vivendo em comunidade, vivendo em família. Família de Jesus. Então, o que eles faziam? Vamos lá. Primeira coisa, eles demonstravam temor ao Senhor, reverência. Eles demonstravam um coração quebrantado. Eles fugiam do mal. Eles buscavam a justiça, o bem. Respeitavam ao Senhor, um respeito profundo pelo Senhor e pela sua palavra. Seu temor ao Senhor. Havia operações do Espírito Santo, sinais e maravilhas, como diz o texto. Todos estavam unidos e todos tinham tudo em comum. Eles não apenas entregaram a sua vida a Jesus, mas eles também falaram: Senhor, não apenas a minha vida, mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu. Se tu és o Senhor, e o Senhor dos senhores e Rei dos reis, quem sou eu para segurar alguma coisa? Tudo que eu sou é teu, tudo que eu tenho é teu.
e a minha vida é tua, porque o Senhor comprou a minha vida por preço de sangue. Não foi dinheiro, nem prata, nem ouro. Foi sangue, preço de um justo. Então eles tinham uma consciência forte de que agora eles pertenciam a Jesus. Então não apenas o que eles tinham, não apenas o coração, a vida, mas o que estava no bolso, o que estava na casa, agora estava debaixo do senhorio de Jesus. Sabe, queridos, nós temos muita dificuldade de entender isso, porque nós vivemos num contexto muito diferente daquele contexto lá da antiguidade. Porque homens livres ali, pessoas livres, viviam nessa situação. Mas era um mundo que tinha muito escravo, impérios. De tempos em tempos, um império dominava o outro e assim por diante. E o império dominante, né, ele escravizava todo mundo. Ele podia dar liberdade para as pessoas viverem a sua vida, cuidar da sua terra, da sua família, mas tem que ter impostos, e tem que respeitar a autoridade, tem que respeitar as leis do império dominante. Naquela época era Roma. Eles davam liberdade para que eles adorassem o seu Deus, praticassem a sua religião. Eles não impunham uma única. Se bem que você vê em períodos, determinados períodos, que isso aconteceu, mas não naquele período. Né? Roma deixava os povos cultuarem os seus deuses, e os judeus a mesma coisa. Mas eles sabiam muito bem que Senhor é aquele título dado ao imperador, que tinha domínio sobre tudo. Senhor também podia ser dado ao nome, ao seu patrão, porque você era escravo, o seu patrão era dono da sua vida, então ele era o Senhor da sua vida. Ele tinha o direito sobre a sua vida. E assim por diante. Então, eles podiam avaliar, perceber melhor o significado do senhorio de Jesus. Jesus não era apenas um ser humano que fez o que fez, tornou-se Senhor. Jesus era Deus. E eles compreenderam essa verdade dupla. Ele era Deus e ele era homem. Mas como homem, ele se tornou Senhor. E Cristo, o Messias, o mediador entre Deus e os homens, ele era o eleito por Deus. Então eles conheciam muito bem isso. Por isso a entrega deles era completa. Então vou dizer que eles estavam unidos porque pertenciam ao mesmo Senhor e ao mesmo corpo. Tinham tudo em comum, não era tão difícil assim para eles fazer isso. Também usavam seus bens para suprir as necessidades do seu próximo, a partir daqueles que estavam no corpo. Então eles repartiam o dinheiro deles, os bens deles, a capacidade deles estava a serviço da comunidade. Faziam isso com alegria. Por quê? Porque os irmãos eram como parte do seu sangue, da sua carne. Num sentido figurado é assim mesmo, porque todos participavam do mesmo corpo e do mesmo sangue. Todos participavam do mesmo espírito, da mesma vida, da mesma família, do mesmo destino, do mesmo chamado, do mesmo propósito de Deus. E eles entenderam isso, eles tinham muita consciência dessa realidade. Então, eles adoravam a Deus no templo e de casa em casa. Mas no templo eles cultuavam, que era o lugar para culto. Mas de casa em casa, eles se assentavam na mesa, comiam juntos, conversavam, se relacionavam, trocavam as suas experiências, um ajudava o outro, comiam com alegria, porque a casa é o lugar de comunhão. E a casa do judeu não entrava um ímpio ou um gentil, só entrava um judeu, porque eles faziam separação. Agora, não, agora todos eram juntos. Até aqui não tinha isso, mas posteriormente você vê os gentios sendo alcançados, eles podiam estar juntos na mesma casa, no mesmo lugar de comunhão,
Isso é muito importante, de casa em casa faziam isso. Comiam juntos com alegria e louvavam a Deus. Também tinham a simpatia do povo, ou seja, passaram a viver um tipo de vida não mais voltado para si mesmo, mas voltado para o Senhor e para a vontade de Deus. E nisto, assim como eles eram amados pelo Senhor, eles eram cheios de paz, que a paz que Deus deu a eles, eles eram livres no seu espírito, eles passaram a compartilhar e a abençoar as pessoas com essa graça, com essas verdades, com aquilo que eles tinham, que eles podiam dar, em termos espirituais, né? Tinham o conhecimento da salvação, tinham o amor de Deus, tinha paz, enfim. Então, as pessoas simpatizavam com eles, né? Não havia rejeição. Não havia rejeição. Também diz que, dia após dia, o Senhor acrescentava novos convertidos a esta comunidade. Dia após dia. Aí você está aqui, vivendo no século 21, e você fala, pastor, mas hoje essa não é a realidade da igreja. Por que Deus não acrescenta dia a dia? Por que nós não temos crescimento numérico na nossa igreja? Por que a gente prega, fala, dá testemunho, as pessoas não se convertem? Né? É cheio de porquês aí. Não é de hoje. E não é somente no nosso meio. Isso é generalizado. É uma série de porquês. Aí você começa a olhar um pouco melhor para esse texto e você começa a perceber que a vida que esses novos convertidos viviam, ali em Jerusalém tinha um templo. Então eles participavam em parte do templo. Mas fora de Jerusalém não havia o templo. Havia sinagogas, muitas sinagogas. E a sinagoga não é um lugar de sacrifício. É apenas um lugar onde eles ouvem, estudam a palavra, né? Dão testemunho, enfim, cultuam, têm os seus cânticos, mas não fazem sacrifício de animais. Ok? Então ali eles preservam a sua religião, não é? Adoram a Deus ali. Porém, o centro do judaísmo, da adoração a Deus, está nos sacrifícios. Mas ele só podia fazer sacrifícios lá em Jerusalém. Então, os convertidos, os cristãos que estavam em outras cidades, como os judeus também, né? Ou em outros países, né? Do Oriente ou da Europa, eles podiam ir na sinagoga, mas depois a própria sinagoga, os próprios judeus, muitos deles, em muitos lugares, começaram a rejeitar essa proposta cristã, né? O Evangelho de Cristo. Então, eles tinham que se reunir aonde? Nas casas. Então, no próprio Jerusalém, na Judéia e outros lugares, eles já começaram a reunir nas casas. Por que essa ênfase nas casas e não todos somente no templo? Porque a casa, como eu disse, é um lugar de hospitalidade. A casa é um lugar de comunhão. A casa é um lugar de intimidade, apenas para a família. Pessoas que não pertencem à família só entram se forem convidadas pelo chefe da casa. É um lugar para a família. E os cristãos, a partir daquele momento, entenderam que eles tinham uma relação comum entre eles pertenciam à mesma família, e eles tinham uma relação de intimidade uns com os outros, por causa daquilo que Jesus fez, por causa daquilo que o Espírito estava operando na vida deles. Então, a casa é um lugar apropriado para a reunião dos cristãos. Naquele momento passou a ser. Tem mais um aspecto importante. A Bíblia diz que o descendente de Abraão, que é Jesus, iria abençoar todas as nações da terra. Mas em outro texto, ali em Gênesis, também diz, repetindo, que ele iria abençoar todas as famílias da terra. Então, Jesus é o resgatador e o abençoador de todas as famílias da terra. E se você ler lá em Zacarias, se eu não me engano, no capítulo 14,
né, depois da vinda de Cristo a essa terra, estabelecendo um novo tempo, a Bíblia fala das famílias indo buscar a bênção do Senhor em determinado lugar. As famílias da terra. Então, família é muito importante, porque Deus é o criador da família. É no contexto da família que a vontade de Deus se torna revelada e praticada. E depois, fora do contexto da família, ou seja, publicamente. Então, a casa, a família, foi alcançada por Jesus. Lembra do texto de Atos, no capítulo 16, quando Paulo está falando ao carcereiro, ele achou que todo mundo tinha rompido as cadeias da prisão, todo mundo estava solto, todo mundo ia fugir, ele não podia sofrer esse dano, essa responsabilidade, ele ia se matar. E Paulo impediu, falou, todos nós estamos aqui, não faça isso não. E ele perguntou, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Bateu nele uma convicção tão grande da condição pecadora dele, porque ele deve ter ouvido as orações e os cânticos que Paulo e Silas estavam fazendo. Ele sabia por que aqueles homens estavam lá. Eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam falando de um Jesus que salva, que liberta. Então ele foi acometido por uma consciência, né, afetada, né, pelo pecado dele. Falei, eu preciso ser salvo. Alguém precisa me livrar. Eu não posso continuar vivendo mais assim. E Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. É você e a sua família. Deus quer abençoar você e a sua família. Ele não quer abençoar você, deixar a família de lado. E a família, mais ou menos. É você e a sua família. Porque Jesus é o abençoador das famílias. Aleluia. Então tem tudo a ver eles desenvolverem o reino de Deus, a vida da comunidade de Jesus. A família de Deus se concentra a partir das casas, dos lares, desse lugar de comunhão. É bom ter comunhão no templo? É bom orar uns pelos outros no templo? É bom tomar conhecimento das necessidades das pessoas e providenciar, encaminhar recursos, ajuda, de uma forma ou de outra para os membros? Mas as casas sempre foram o lugar de intimidade, relacionamento, o lugar onde Deus se manifesta, onde a vida deve ser vivida, seja ela no campo natural ou espiritual, é ali na família, é naquele contexto do lar. Então, amados, para mim não esticar mais isso, quero te lembrar o seguinte, por que aquele povo tinha simpatia com os cristãos, né? E por que Deus acrescentava todos os dias novos convertidos? Porque Deus viu que aquele povo estava correspondendo à sua vontade. O reino tinha chegado e eles estavam vivendo de tal maneira pelo Espírito Santo e conduzidos pela palavra de Deus, a palavra dos apóstolos e dos profetas, de tal forma que eles criaram um ninho, um lugar aconchegante, um lugar hospitaleiro. Quem chegasse ali, a convite de qualquer um dos irmãos, iria sentir um ambiente onde havia acolhimento, alegria, paz, conforto, consolo, encorajamento, força, vida, testemunho. A pessoa via aquilo e falava, meu Deus, estou no céu, não quero mais sair daqui. Percebe? Por quê? Porque ele entrou em contato com a família de Jesus, aonde essa família estivesse. Aleluia. Para concluir aqui a minha palavra, eu disse já, lembrando Daniel capítulo 2, que Deus
é aquele que trabalha em cima dos tempos e das estações. Não vou detalhar isso para não gastar mais tempo, mas nós estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis, num contexto de vida natural. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm uma vida eterna, eles têm uma relação com a eternidade, eles têm uma relação com a vida que vem do reino de Deus. Aliás, Jesus disse que o reino estaria em nós, e de fato está em nós. A palavra de Deus e o Espírito estão em nós, e nós pertencemos a Jesus. Isto basta, o reino está em nós. Essa é a realidade. Então, dentro desse contexto, no tempo cronológico, nos dias, né? E eu falei que nós estamos já no 2º ano da pandemia, nós estamos nos debatendo com uma série de crises. Mas nenhuma delas é capaz de afetar o reino de Deus, o governo de Cristo. Nenhuma delas é capaz de destruir o corpo de Jesus. Ah, pastor, mas eu sei de um pastor que morreu, de um missionário que morreu, do outro lá, desse, e também morreu aqui gente e tal, por a Covid. Você acha que morreu por causa da Covid? A Covid pode ter sido um fator. Mas você acha que Deus é pego desprevenido? Que Ele não sabia o que estava acontecendo? Deus tem todas as pessoas nas suas mãos, não apenas os cristãos. Os cristãos pertencem a Ele, mas Deus tem todas as pessoas. Deus tem tudo na sua mão. Ele é de fato onisciente, onipresente, onipotente. E Ele tem o curso da vida de cada um. Vai ler Salmo 139 e você vê isso. Então, se Deus tem recolhido aqueles que são seus, não importa se pela Covid ou por qualquer outro fator, é porque na conta de Deus chegou o fim da linha para eles. O tempo deles acabou. E talvez isso aos nossos olhos, talvez não, aos nossos olhos normalmente é um fator de tristeza, de luto, de embaraço, né? De lamento. Claro, o luto é importante, porque afinal das contas a pessoa que morreu era importante para nós, ou para você. Era importante. Então o luto da perda, da ausência, da saudade vai existir. Isto é natural e é assim e deve ocorrer. Mas tem um outro aspecto, que é aqueles que são do Senhor e que terminaram sua carreira e que nós não sabíamos quando isso ia acontecer, nem em que condições, mas Deus determinou isso. E Ele espera que nós aceitemos a soberania dEle. Ele espera que a gente entenda que tudo que Ele faz é bom e útil para todos e para cada um. E Ele espera também que a gente entenda que quando um servo de Deus, ou uma serva de Deus nesta terra, é recolhido para o Senhor, não foi a morte que engoliu essa pessoa. Ele passa pela morte, mas ele vai para o reino celestial do Senhor. Ele já venceu a morte pela obra de Cristo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. A morte não consegue retê-los. E outro aspecto que eu chamo a atenção é que quando um servo ou serva do Senhor parte, encerrando a sua carreira aqui na terra, o seu chamado, sua caminhada, está sendo dado a ele um atestado, ou a vida dele é um atestado de que a obra de Cristo não foi em vão na cruz. Chegou ao fim. Começou um dia, mas terminou. Quando ele foi recolhido em Cristo, não se desviou, perseverou em seguir ao Senhor, manteve a fé, como diz Paulo, combatiu o bom combate,
terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Esse é o atestado de que a obra de Jesus na cruz foi plenamente válida naquela pessoa. Ela é plenamente válida diante de Deus e ponto final. Mas na vida de cada um, tem a história de cada um. Então, aqueles que estão sendo recolhidos na conta de Deus, chegou o fim, chegou o término. Aleluia! Então, recolher um servo, uma serva do Senhor para os tabernáculos eternos, como nós dizemos, é glória para Deus, é honra para Cristo, porque o que Ele fez, a morte dEle, o sofrimento dEle, a entrega dEle, tem plena validade na vida de cada um deles. Porque enquanto nós estivermos aqui, a possibilidade de desvio existe, a possibilidade de cair existe. É por isso que nós temos que manter, temos que preservar, temos que cuidar, etc, etc. Não vamos entrar nesse assunto aqui agora, ok? Então, amados, no nível natural, no nível cronológico, nós temos essas crises, mas no nível espiritual, no tempo de Deus sobre nós, nos tempos e estações que Ele traz sobre nós temos que aprender a viver a partir deste modelo. Eu não estou dizendo que a igreja agora vai copiar ipsis literis o que está escrito aqui. Mas se a gente fizer uma reflexão honesta e completa do que está escrito aqui em Atos 2, nós vamos avaliar que existe uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver vem do reino, vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem do amor de Deus, vem da proposta de vida que Deus tem para com as suas criaturas, que se convertem a Jesus e passam a viver nessa família, a família de Deus. Aqueles que estão longe do Senhor estão dispersos, perdidos, mas quem está na família de Deus não está disperso, não está perdido, como Paulo diz, não é forasteiro, não é estrangeiro, agora se tornou concidadão dos santos, tem cidadania espiritual. Glória a Deus. Então, você quer saber como é que a igreja deve caminhar nesses tempos de crise? Eu estou te dando um modelo aqui hoje. Eu estou te mostrando qual é o desafio que a igreja em geral, e nós também temos. Mas eu tenho dado graças a Deus por algumas ações que o Espírito Santo nos tem levado a tomar nesses dias de pandemia. A primeira foi criar os grupos de comunhão. E eu não entendo porque alguns irmãos e irmãs ainda não participam dos grupos de comunhão. É aqui, ó, a vivência da igreja em comunhão. Deus, diz a palavra, tira o solitário para viver em família. Tira o órfão, a viúva, ou a repudiada, desolada, para viver em família. Não em qualquer família, nesta família, a família dele. Aleluia. Outra coisa que nós começamos a fazer, por conta das circunstâncias, estabelecemos um relógio de oração. E muitos estabeleceram ali um seu tempo mínimo de meia hora para orar todos os dias. E eu não entendo porque algumas pessoas têm grande dificuldade de separar meia hora para isso. Elas separam 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas para tantas coisas. E não estão conseguindo separar meia hora a cada dia, no mesmo horário. Isso chama-se disciplina. Isso chama-se dependência de Deus. A necessidade de ouvir Deus, de estar na presença de Deus. Eu sei que há muito a crescer, há muito a aprender ainda. Não é? Há muito a praticar. Mas é uma necessidade. Então, uma disciplina para a oração. Lembra que Daniel, a gente olha para a vida de Daniel, esse homem era tremendo,
um gigante espiritual. Vai olhar lá nos textos e ver que esse camarada orava 3 vezes ao dia. E ele é um cara extremamente ocupado, muito mais ocupado, uma autoridade dentro do reino da Babilônia, muito mais ocupado que qualquer um de nós. Nisso eu não tenho dúvida nenhuma. É só olhar com carinho o texto, os textos. Orava 3 vezes ao dia. Se punha de joelhos, voltado para Jerusalém. Mas se você olhar e ler o livro de Daniel desde o princípio, você vai entender por que ele fazia isso. Vai conhecer o coração dele. Toda a prática espiritual, toda a comunhão, relacionamento, contato com a palavra, vida no Espírito, tudo parte de um ponto fundamental. De quem é o teu coração. A quem você entregou o teu coração? Quem é o dono? Quem guia? Quem determina o curso da sua vida? Tudo começa por aí. Eu vou encerrar aqui. Sei que eu avancei um pouquinho, mas Efésios capítulo 5, versos 16 e 17, diz, para encerrar de vez aqui, um outro texto bem conhecido, mas que é de grande desafio para nós. Efésios 5, 16, 17. Vamos lá. Eu vou terminar aqui com um ponto de desafio. Não dá para fazer diferente. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo ou resgatando o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, não como nécios, não como ignorantes, como se estivessem longe da vida de Deus, sem conhecer os seus propósitos, sua vontade, suas leis, seus caminhos, mas como sábios, entendidos, resgatando o tempo, separando o tempo, porque os dias são maus. Eu sei que é um grande desafio, mas não me esqueça, querido irmão e irmã, a graça de Jesus não apenas nos traz salvação diante de Deus, mas a graça de Jesus é o fator principal que nos capacita a fazer as coisas que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer, no sentido de agradar a Deus e de servir ao nosso próximo. Amém? Glória a Deus. Consegui terminar com um ponto positivo. Aleluia. Porque falar de pandemia e de crise só tem aspecto negativo, né? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos perante o Senhor e perante a Tua palavra. Agradecemos por aquilo que o Senhor tem nos dado nesta manhã. E queremos pedir, Senhor, te pedir que o Senhor olhe com carinho para todos nós. Olhe para a Tua igreja, para esta congregação e para a Tua igreja, Senhor, espalhada na terra, nesta nação, nesta cidade onde vivemos. Ajuda-nos, Senhor, no meio desta crise, da Tua vontade, buscar o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a nos desembaraçar das coisas que têm amarrado, bloqueado, nos trazido acomodação espiritual. Ajuda-nos a vencer os nossos obstáculos, cada um de nós e também como igreja como um todo, para que a gente possa caminhar na direção da realidade de um reino que não pode ser abalado e que nós abraçamos. Ajuda-nos a entender e a viver essa realidade, Pai, para que sejamos aqui na terra como uma família, como um lar, como um ninho, que pode acolher as pessoas que estão perdidas, a fim de que elas sejam
resgatadas e transformadas, como nós sempre desejamos e continuamos a desejar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.